Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver uma questão sobre competência internacional. Antes, porém, vamos revisar aqui alguns conceitos. Bom, competência internacional é mais um tema dentro de direito internacional privado. Cai muito nas provas da OAB e a base do nosso estudo a respeito desse tópico é o novo Código de Processo Civil. Para estudar a competência internacional, nós precisamos saber que existe a competência concorrente e a competência exclusiva. Vem aqui comigo, ó. Competência concorrente está prevista lá no artigo 21 do novo CPC e também no artigo 22 do novo CPC, né, do novo Código de Processo Civil, né? Você tem que dar uma lida lá depois. Mas o que significa competência concorrente? São aqueles casos, aquelas ações que são da competência da autoridade judiciária brasileira para apreciar, mas que não excluem a competência da autoridade judiciária estrangeira. Ou seja, não é exclusividade da autoridade judiciária brasileira apreciar esses casos. A autoridade judiciária estrangeira também pode, por isso concorrente. A competência é da autoridade judiciária brasileira, mas isso não exclui a competência da autoridade judiciária estrangeira. Querem ver um exemplo? Um exemplo de competência concorrente é quando a obrigação tem de ser cumprida aqui no Brasil. Por exemplo, um contrato internacional entre uma empresa brasileira e uma empresa chinesa e a mercadoria vai ser entregue aqui no Brasil, né? Uma exportação da China para o Brasil. A mercadoria vai ter que ser entregue aqui no Brasil, ou seja, a obrigação tem que ser cumprida aqui. Então é competência concorrente, tá lá no artigo 21. A autoridade judiciária brasileira é competente para apreciar aquela lide, mas isso não exclui a competência da autoridade judiciária estrangeira, ok? Joia! E competência exclusiva? A competência exclusiva aparece lá no artigo 23 do novo Código de Processo Civil, né? E essa competência exclusiva significa o seguinte, olha, a competência é exclusivamente da autoridade judiciária brasileira. Exemplo de competência exclusiva são aquelas ações que envolvam imóveis situados no Brasil. Então, em relação a causas envolvendo imóveis situados no Brasil, só podem ser apreciadas pela autoridade judiciária brasileira, ok? Então, a autoridade judiciária estrangeira não pode apreciar uma causa envolvendo imóvel situado aqui no Brasil. Vamos aprofundar um pouco mais no artigo 23 da competência exclusiva para que você tenha uma noção melhor. Olha aqui, artigo 23 do novo Código de Processo Civil diz que compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, ou seja, excluindo a autoridade judiciária estrangeira. 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então vejam, em todas as hipóteses aqui do artigo 23, nós estamos falando de bens situados no Brasil, né? Então, inciso 1 fala de ações relativas a imóveis situados no Brasil, inciso 2 fala em sucessão hereditária, também fala de bens situados no Brasil, e inciso 3, divórcio, separação judicial e dissolução de união estável, relativa a bens situados no Brasil. Então é competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. E foi sobre esse tema aí que caiu na prova da OAB, quer ver, ó? Caiu aqui no 20º exame de ordem. Questão interessante, olha só. Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro, argentino, há 10 anos atrás, em uma elegante cerimônia realizada no Nordeste brasileiro. O casal vive atualmente em Buenos Aires com seus 3 filhos menores.
Por diferenças inconciliáveis, Lúcia pretende se divorciar de Mauro. Olha, divórcio, né? Divórcio. Ajuizando, para tanto, a competente ação de divórcio, a fim de partilhar os bens do casal. Então, eles têm como bens um apartamento em Buenos Aires e uma casa de praia na Bahia, em Trancoso, né? Em Trancoso. Mauro não se opõe à ação, ou seja, estamos falando aqui de um divórcio consensual, ok? Divórcio consensual. Vamos lá, letra A. A ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil, eis que o casamento foi realizado em território brasileiro. Meus amigos, não. A ação de divórcio também pode ser ajuizada lá na Argentina. A letra A está errada por isso. Letra B. Caso Lúcia ingresse com a ação perante a justiça argentina, não poderá partilhar a casa de praia. Meus amigos, a casa de praia está situada no Brasil, não é? Pois bem, então nós estamos aqui diante de um divórcio e na partilha, na partilha nós temos um bem situado no Brasil. E aí, para bens situados no Brasil, na partilha de bens situados no Brasil, em caso de divórcio, a competência é exclusiva da autoridade judiciária brasileira, não é? Eu vou voltar aqui para você ver, olha. Aqui, ó, o inciso 3. Em divórcio, proceder à partilha de bens situados no Brasil. Isso é competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Então vejam, meus amigos, se a Lúcia entrar com a ação lá na Argentina, ela não pode partilhar a casa de praia, porque a partilha da casa de praia é competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. A casa de praia é situada no Brasil, não é? Então a letra B é o nosso gabarito. Vamos ver a letra C. Eventual sentença argentina de divórcio para produzir efeitos no Brasil deverá ser primeiramente homologada pelo STJ. Essa questão está errada em virtude do artigo 961, parágrafo 6º do novo CPC. O que diz esse dispositivo? Ele diz que a sentença judicial em um divórcio consensual, ela para produzir efeitos no Brasil, ela independe de homologação do STJ. Olha só, vou repetir para você. A sentença judicial em um divórcio consensual, que é o caso aqui, ela independe de homologação do STJ para produzir os seus efeitos no Brasil. Joia? Então a letra C está errada. Não precisa de homologação pelo STJ. D. A ação de divórcio, se consensual, poderá ser ajuizada tanto no Brasil quanto na Argentina, sendo ambos os países competentes para decidir acerca da guarda das crianças e da partilha dos bens. Meus amigos, a partilha dos bens aqui é um problema, né? Porque se for ajuizada na Argentina, a autoridade judiciária argentina não será competente para proceder à partilha dos bens situados no Brasil. Não é isso? Porque é a competência exclusiva lá do artigo 23, inciso 3. Joia? Então o gabarito ficou mesmo sendo a letra B. Tema de competência exclusiva. Gente, competência internacional vocês têm que estudar para a prova da OAB. Não tem jeito, tem que dar uma olhada no artigo 21, 22 e 23 do novo CPC. Então é isso, meus amigos. Grande abraço e até mais.